Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao curso Dominando C do Básico ao Avançado. Bem pessoal, na aula anterior a gente abordou sobre saída de dados, né? Onde a gente conheceu o especificador de formato do tipo numérico e o especificador de formato do tipo caractere. Nesta aula vamos abordar sobre variáveis, né? E tipos de dados. Ou seja, vamos criar aqui o nosso arquivo 2.1, vamos escrever ponto variável ponto C. Ok. Para agilizar, né? Vou só colar rápido aqui o código e vou explicar para vocês. Na primeira linha fiz a inclusão da biblioteca e aqui nessa linha eu criei a nossa função principal, que nesse caso é uma função do tipo inteiro e sem nenhum argumento e retorna a zero. Bem, o que são variáveis? Variáveis são espaço dentro da memória RAM do nosso computador que a gente cria dando-lhe um nome e especificando um tipo. Nesse caso, para a gente dar a conhecer ao nosso computador para que ele reserve um espaço da memória RAM para armazenar dados, a gente deve seguir uma determinada regra de nomenclatura e regra de criação. Ou seja, a gente chama isso de declaração de variável. Para declarar, vamos ver aqui o exemplo que eu fiz. Criei uma variável do tipo inteiro, que significa que nossa variável vai armazenar apenas números inteiros, e coloquei o nome da variável, que nesse caso é idade. E para dar nome a uma variável, ele segue uma regra de nomenclatura. Ou seja, a variável não pode começar com um número, assim ele vai dar erro. Ela não pode começar com um símbolo, vou pôr, por exemplo, uma exclamação, também não pode. E ela não pode ser separada por espaço. Imagina aqui, vou meter aqui, vou colocar aqui. Minha idade, não posso fazer assim, vai dar erro. O que significa? Que pra gente colocar assim, tipo dois nomes, a gente deve separar sempre por underline. Assim ele nos permite. Minha idade já está mais informal para nós, né? Agora vou apagar, vou deixar conforme estava, idade. Quer dizer que nesse caso já criei uma variável na memória do meu computador com o nome de idade. Aqui fiz o mesmo para outra variável com o nome de altura, mas ela suporta números diferentes. Nesse caso é o float, que é para números com casas decimal. E a outra variável, a última variável que criei aqui, com o nome de gênero, que suporta caracteres, que é uma variável do tipo char. Ou seja, nesse momento criei as minhas variáveis. Vou compilar. Ok. Compilei as minhas variáveis, mas ele não me apresentou aqui nada, porque também não imprimi. E aqui ele está me alertar um aviso. O que esse aviso quer dizer? Esse aviso quer dizer que eu reservei um espaço na memória do meu computador, mas esse espaço não está receber nenhum valor, ou seja, não tem nada a ser guardado nesse espaço, criei uma só em vão. É esse aviso que está me dando aqui, nessas variáveis. Agora, para mim guardar qualquer valor dentro de uma variável, a gente deve fazer da seguinte maneira. Vamos ver aqui na primeira linha. Ou seja, colocamos o nome da nossa variável que a gente criou, nesse caso é a idade, e colocamos igual. Tudo que vier aqui na direita significa que vai estar dentro da nossa variável idade. Vou só imprimir essa nossa variável para vocês poderem ver. Ok. Para imprimir, né, a nossa variável idade, a gente deve colocar o printf. Dentro do printf colocamos a determinada informação, isso é opcional, mas devemos sempre colocar o especificador de formato. Colocamos percentagem %d para números inteiros e aqui colocamos o nome da nossa variável. Em vez de colocar o número, colocamos o nome da nossa variável. Dessa forma vai imprimir o valor que estiver dentro da nossa variável, ou seja, o valor que foi atribuído será impresso. Está aqui, imprimiu a nossa variável idade, que nesse caso guardei o 19. Vou colocar lá um 20, ele vai me imprimir o valor 20. Ok, imprimiu o valor 20. Ok, vamos passar para outro tipo de dados. Vemos que o erro daqui sumiu, pois já foi atribuído o valor na nossa variável.
Agora vamos pegar essa variável do tipo float, que armazena número por causa decimal. Para a gente atribuir a mesma regra com o tipo de dado inteiro, vamos descomentar aqui. É sempre, coloca o nome da variável, coloca o sinal de igual e aqui colocamos o valor. Temos aqui 1.77 como minha variável do tipo float, ela armazena números com vírgula, que é especificamente para colocar número com vírgula. Agora vamos imprimir essa nossa variável. Ok, colocamos o printf, que colocamos uma informação e colocamos aqui o especificador de formato para tipo float, que nesse caso eu especifiquei aqui que quero duas casas decimal após a vírgula, tá a ver? Colocamos o tipo float, esse é o especificador de formato. Eu poderia colocar aqui 2, 3, 4, quantos números após a vírgula eu quisesse, mas eu coloquei especificamente o 2. E aqui colocamos o nome da nossa variável. Vamos imprimir. Ok, e imprimimos a segunda variável, que nesse caso é altura, imprimiu 1.76. O mesmo vale para a última variável. Vamos descomentar aqui e fizemos uma atribuição. E olha, uma das características, né, da variável do tipo char é que ela deve ser um caractere deve estar entre essas vírgulas especiais, essas vírgulas simples, tá a ver? Esse é um de único só. E colocamos aqui dentro o tipo de dados o dado que a gente vai armazenar na nossa variável, o gênero. E aqui para nós imprimir o mesmo processo, colocamos uma informação, é opcional, mas aqui é obrigatório. Colocamos um especificador de formato que é percentagem C, que é para o tipo de dados char. E aqui em seguida colocamos o nome da nossa variável, que nesse caso é gênero. Vamos imprimi-la. E aqui está, imprimiu a minha variável idade, imprimiu a minha variável altura e imprimiu a variável gênero. Bem, eu podia muito bem fazer aqui qualquer operação, podia adicionar aqui tipo 2 mais 5 e ele vai imprimir na mesma, vai imprimir a soma desses dois e vai armazenar na minha variável idade. Nesse caso o 20 mais 5 equivale a 25, tá a ver? É para isso que servem as variáveis. Bem, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa um like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E até a próxima aula.